Muito bem, amados, a graça e a paz do Senhor, chegamos a mais uma jornada, coisa boa, estudarmos em EBD a nossa palavra sagrada, a nossa Constituição, a nossa carta magna, que é a Bíblia Sagrada. Essa será uma jornada da reconstrução do templo, da restauração do povo na sua espiritualidade. E queridos, todas as cidades do Antigo Testamento, elas tinham que ser protegidas como fortalezas. Por isso a nossa jornada também tratará da restauração de muros. Será também uma jornada da renovação da aliança com Deus através da história de duas personagens fantásticas, Esdras e Neemias. Nossa primeira lição tem como título Daniel ora por um despertamento. Sabe o que é despertamento? É um milagre operado por Deus. Todos os nossos devocionais dessa semana, querido, tem um foco na oração, na questão da oração. E eu vejo que oração é a nossa maior e mais importante ferramenta para atingirmos os nossos objetivos. No devocional de ontem, nosso diácono Bruno nos abençoou com uma devocional que tratou a questão da oração como convicção, certeza de que Deus sempre irá nos atender, mas para isso, queridos, temos algumas atitudes a tomar. Hoje vamos tratar esse tema da oração no sentido da intercessão. O tema da nossa devocional de hoje é a oração de Moisés pelo povo. O texto está em Deuteronômio capítulo 9, dos versículos 8 a 21. Como o texto é longo, para não deixar essa devocional também muito longa, vamos pegar um versículo-chave e comentar o contexto. E que versículo-chave é esse, pastor? Deuteronômio 9, versículo 12. E o Senhor me disse: levante-se, desça depressa, porque o seu povo, que você tirou do Egito, já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei, fizeram uma imagem para si. O contexto desse episódio, queridos, é cheio de momentos de interação direta de Deus com a sua nação, a menina dos seus olhos. Em capítulos anteriores, o povo desobedece a Deus em infidelidade, em orgulho. E aí Moisés se coloca como mediador, como intercessor entre o povo destemido e um Deus irado. Moisés alerta o povo, querido, sobre a provocação da ira de Deus feita por esse povo de Israel quando estava no deserto. Pecados contra Deus. Você sabia que nós podemos pecar contra Deus? Sabe quando isso pode ocorrer, irmãos? Eu vou fazer uma lista aqui para você se olhar e ver se está cometendo algum pecado que pode provocar a ira de Deus. Quando praticamos o ateísmo, quando esquecemos de Deus, quando tentamos a Deus, quando somos rebeldes contra Deus, quando negamos a providência divina sobre a nossa vida, quando contestamos os seus atributos e principalmente, queridos, quando somos obstinados a agirmos com o coração duro. Salomão, no Provérbios 28, versículo 14, ele traz um alerta aqui para a gente, mas também uma direção. Como é feliz o homem, bem-aventurado o homem constante no temor. Olha só, no temor a quem? Ao Senhor. Mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Qual é a punição para esse tipo de pecado?
a ira de Deus. A carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1, do versículo 18 ao 32, irmãos, nos expõe sobre essa possibilidade de passarmos pela ira de Deus. Lá no versículo 18 de Romanos capítulo 1, vai nos dizer: a ira de Deus se revela do céu. Olha só, é algo que vem como surpresa, né? Para nos fazer melhor, viu? Por quê? Porque contém, na verdade, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Olha só, esse capítulo 1 de Romanos, querido, nos alerta sobre a justiça de Deus revelada. Sabe por quê, irmãos? Porque nós podemos crescer em justiça, servindo ao mundo e a nós mesmos. E como podemos servir ao mundo? Em oração. Moisés foi um grande homem de Deus. Moisés foi profeta, foi legislador, foi um grande líder, condutor do povo de Deus, foi um homem de muitos atributos, né? De muitas proezas. E aqui ele é o intercessor, o mediador para levar o povo escolhido para a sua terra prometida, a terra de Canaã. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo expõe o tema, o assunto da sua carta, que é a justiça pela fé em Jesus Cristo. Versículo 16 de Romanos capítulo 1 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos, Paulo aqui nos leva e nos lembra sobre a atitude de Moisés na tentativa de levar a cabo, né? Levar a Deus a não se irar contra esse povo, intercedendo 40 dias e 40 noites em jejum por essa nação. Querido, no versículo 17 de Romanos capítulo 1, Paulo traz essa expressão que é maravilhosa: o justo viverá pela fé. Nossa jornada na primeira lição vai nos mostrar Daniel, exemplo de intercessor que não mediu esforços para interagir com o seu Deus. Ele foi despertado por Deus para a oração. Daniel recebe de Deus uma resposta profunda às suas orações. E poderemos aprender que o resultado da intercessão de Daniel, assim como a intercessão de Moisés, foram eficazes para trazer o despertamento proveniente de Deus. Tudo isso, queridos, tem um foco: é nos levar ao verdadeiro arrependimento. Sabe por quê? Porque Deus é bondoso. E aqui há uma pergunta que não quer calar. Romanos capítulo 2, versículo 4, Paulo nos traz uma pergunta: ou desprezar a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus que te conduz, que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Veja que pergunta. Será que você vai ignorar, vai desprezar a riqueza da bondade, da tolerância e longanimidade de Deus? Queridos, arrependimento é a palavra-chave para que haja em nós, na nossa igreja, na nossa família, na nossa nação. A nossa nação está precisando de arrependimento. E arrependimento, eu vou trazer 5 perspectivas. Arrependimento é ordenado por Deus, Atos 17:30.
Arrependimento foi anunciado por Jesus Cristo, Mateus 4,17. O arrependimento deve ocorrer pela fé, Marcos 1,15. O arrependimento traz muitas bênçãos, Atos 3,19 a 20. E principalmente, o arrependimento não deve ser negligenciado. Olha o que Hebreus 12,17 diz: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. É tempo de despertar, é tempo de orar, é tempo de aprender que a intercessão pode ser a chave do sucesso da nossa vida com Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a nossa vida e nos dê alargamento das nossas fronteiras e nos traga paz. Que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.